A Neia está num congresso lá em Belo Horizonte, mas ela me fez 3 recomendações. Primeiro, não beije o pastor Eliezer, que ela... Vai fugir não, vai fugir não, vem cá. Vem cá. Segundo, não chora. E o terceiro, fala pouco. Depois eu beijo. Meus irmãos, é muito difícil reencontrar esse pastor e não chorar, e não beijá-lo. Porque o que nós vivemos juntos, né, com a igreja Fazenda da Bica, foi muito forte. A partir desse dia que eu desci as escadas para me reencontrar com o Senhor Jesus, foi muito forte. Foram 16 anos ali de convivência com o pastor, sua família, com a igreja. E meus filhos nasceram e se criaram lá. Então é muito difícil, né? Mas ela disse, não chore, mas botou uma toalha, não botou um lenço, botou uma toalha na minha bolsa. Deixei lá no gabinete. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: famílias em perigo. Famílias em perigo. E o texto da palavra que nós vamos ler está em Gênesis capítulo 12. No versículo 3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra de Deus, em ti serão benditas todas as famílias da terra, foi dada a Abraão. Mas ele já não está entre nós. Então, essa palavra cabe a todos os crentes. A todos os crentes. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A família foi a primeira instituição criada por Deus. E a segunda instituição criada por Deus, a igreja. E da família procede todas as instituições, o Estado, a escola, o trabalho, tudo procede da família. E também a igreja. Porque sem família não haveria a igreja, não haveria o Estado, não haveria nenhuma outra instituição. Então a primeira instituição criada por Deus foi a família e a segunda a igreja. E a palavra de Deus diz que Deus criou tudo perfeito, mas o homem criou os artifícios. Deus criou a família perfeita, Deus criou a igreja perfeita, mas o homem cria os artifícios. E as dificuldades, os obstáculos, tudo tem piorado a partir da instituição da família e da igreja. Seria para melhorar, mas a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. E por que vai de mal a pior? Se o desejo de Deus é que as famílias sejam abençoadas, sejam prósperas, sejam felizes, sejam fortes, para que a igreja seja forte, para que a sociedade seja forte, para que o Estado seja forte. Mas, meus irmãos, tudo que Deus faz de bom, e Ele só faz coisas boas, o inimigo quer transformar em coisas terríveis, em coisas ruins. Ele quer destruir toda a perfeição de Deus, toda a criação de Deus, em especial a família, porque Ele é conhecedor. Ele sabe muito bem que
da família procede o segmento, todos os segmentos da sociedade. Então, ele enfraquecendo a família, a sociedade enfraquece, o Estado enfraquece. E nós estamos vivendo justamente esse tempo, esse momento, em que as famílias estão em perigo, assim como a minha família estava em perigo. E Deus usou o anjo Eliezer para nos socorrer. A partir daquele tempo, eu tenho aprendido bastante o sentido, o desejo de Deus, a vontade de Deus em ver uma família forte, ver uma família feliz, uma família abençoada. Então está aqui e é como uma ordem, é como uma missão dada a Abraão para que a partir dele todas as famílias da terra sejam abençoadas. Todas as famílias. Então Deus, o desejo de Deus é que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Todas as famílias. E ele disse, em ti, cada um de nós, cada crente é responsável para que a partir dele todas as famílias da terra sejam abençoadas, e eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Eliezer, que foi muito usado por Deus para me socorrer, para socorrer a minha família, para que hoje nós pudéssemos ser abençoados, e abençoar outras famílias, Meus queridos irmãos, tem uma pergunta. Como eram as famílias? Como era a igreja há alguns anos atrás? Vamos calcular na década de 80. Como eram as famílias? Como era a igreja? A palavra de Deus nos traz um salmo que eu quero relembrá-lo aqui com os irmãos, que é o Salmo 128, e por sinal, é o salmo que eu mais gosto na palavra, na Bíblia Sagrada, porque ele retrata aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus almeja para todas as famílias da terra. O Salmo 128 mostra isso, retrata perfeitamente o desejo de Deus, a vontade de Deus para as famílias, que hoje estão em perigo. Estão em perigo porque o inimigo não cessa, ele não para de trabalhar contra a família, contra a igreja. Hoje nós temos vários modelos de família, não posso dizer modelo de família, mas que desejam ser família. E eu não posso, de forma alguma, condenar o desejo dessas pessoas de ser família. Mas família, no padrão bíblico, só existe uma, que é pai, mãe, filhos. E os avós, que dão suporte, como Né está lá dando suporte à filha com a netinha. Mas hoje nós temos vários modelos, vários formatos de família, mas foge o padrão bíblico. E o desejo de Deus é que essa palavra no Salmo 128 se cumpra em todas as famílias da terra. Eu não posso condenar, como eu já disse, as pessoas que querem, por todo custo, até amparados por lei, formar família, mas nós não podemos considerar família aquilo que foge do padrão bíblico. Mas sim pessoas que se unem com afã, com desejo de ter uma família. Por essas vidas nós precisamos orar, porque eu sei, e os irmãos sabem, que é uma forma do inimigo distrair as pessoas da palavra de Deus, desviar as pessoas da conduta certa, da palavra de Deus. Isso enfraquece a sociedade, isso enfraquece a família.
né? Por isso essas pessoas precisam das nossas orações, do nosso cuidado, do nosso amor, porque o homem foi criado para viver em sociedade. Ninguém quer viver só, e nem é bom que viva só. Por isso se unem de uma certa forma com desejo de ser família. Com desejo de ser família, carece das nossas orações. Mas o Salmo, meus irmãos, eu vou ser breve aqui, mas esse Salmo ele tem um conteúdo muito, vamos dizer, rico para falar sobre esse tema, famílias em perigo. E diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz é o homem. O texto diz aquele. Quando diz aquele, está dizendo a qualquer um, a qualquer pessoa, a qualquer homem, porque aquele no texto está se referindo ao homem da casa. A uma figura masculina, ao homem da casa, aquele. Aquele. Então, aquele pode ser pobre, rico, branco, negro, pode ser douto ou indouto, qualquer pessoa pode ter uma família abençoada. Qualquer pessoa pode ter uma família feliz. Por isso o texto diz: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É uma exigência de Deus. É uma recomendação de Deus para aquele que quer ter uma família abençoada, uma família feliz. Quando fui diácono do pastor Eliezer, nosso presidente do corpo diaconal era Aristidene de Paula, um diácono exemplar. Miro muito na vida dele, pessoal, na vida familiar dele, e ele nos ensinava e dizia: meus irmãos, o diácono precisa ter uma família obediente e feliz. Obediente e feliz. Ele sempre falava sobre essa questão. Então diz ainda o texto: pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Hoje nós estamos vendo na sociedade que muitas pessoas, muitas famílias, né, até de alto padrão, que estão desmoronando, castelos que estão caindo, porque não querem seguir esse padrão. Comer do suor das suas mãos, do trabalho das suas mãos, né? Essa situação do INSS agora, quantas famílias, quantos chefes de família estão devolvendo tudo, passando por uma situação constrangedora diante, né, do mundo. As pessoas querem enriquecer, mas não querem trabalhar com o suor do seu rosto. E a recomendação aqui é essa, né? Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Aquele que trabalha honestamente, que ganha o sustento da sua família honestamente, ele irá bem. Ele será feliz. Nada vai, nenhum obstáculo vai atrapalhar para que ele prossiga, porque ele é honesto, ele trabalha com o suor do seu rosto e com o trabalho das suas mãos. Eu lembro muito bem que alguns anos atrás era assim esse modelo de família. O homem provedor trabalhava, a esposa cuidava do lar e cuidava dos filhos. Ainda que ganhasse pouco, esse diácono Aristidene de Paula era assalariado, tinha 6 filhos, formou os 6, assalariado. Pastor Eliezer conheceu melhor do que eu, Malília conheceu melhor do que eu. Um homem honesto, um homem íntegro. Um dia teve um assalto no ônibus, ele estava indo para a igreja levar o seu dízimo. Assaltaram, levaram o pagamento dele, mas não levaram o dízimo. E ele chegou lá e dizimou.
E o ladrão tinha levado todo o salário dele, mas ele foi lá e dizimou. Os filhos todos no Evangelho. 35 anos esse homem viveu com a sua esposa enferma, doente, e ele ali cuidando dela. Era instruído na palavra, não tinha formação acadêmica, mas instruído na palavra. E uma coisa boa, era o professor da minha família, era requerido por todos na igreja. Domingo, depois do culto, todo mundo queria levar o De Paula para casa, né, pastor? Porque ele ali instruía as famílias dentro da palavra. Meus filhos aprenderam muito com ele, e eu também. Mas é assim, ganhava pouco, mas criou os filhos ensinando a palavra do Senhor, todos permanecem. A sua esposa cuidava do lar, e assim era a vida desse diácono. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa. A sua mulher será como videira frutífera ao lado da sua casa. Meus irmãos, esse texto fala justamente o seguinte: videira frutífera. A sua mulher será como videira frutífera ao lado da sua casa. É tão bom ter uma esposa, né, contente, feliz dentro do lar, que cuida da casa, que cuida do esposo, que cuida da família com alegria, com felicidade, né? Ela é comparada aqui como um bom vinho. O homem fica até tonto. Né? Porque uma mulher rixosa dentro de casa não dá, né? Mas uma mulher como uma videira frutífera, né, considerada como um bom vinho, que traz alegria para a família, que traz contentamento para o esposo, para os filhos. Vinho é sinônimo de alegria. E diz mais: os seus filhos serão como planta de oliveira à roda da sua mesa. Ter filhos sob o seu controle, ser filhos, né, obedientes, felizes, é como a unção do Espírito Santo dentro do lar. Porque planta de oliveira é representação do Espírito Santo. Então, se você tem essas coisas dentro do seu lar, isso é a maior riqueza. Isso não consiste em diploma, isso não consiste em riqueza, isso não consiste em fama, nada disso. Mas sim em temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém, e todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Eu quero levantar aqui nesse texto algumas alegorias que são importantes. Já levantei sobre a videira e sobre a oliveira. Mas uma família, meus queridos irmãos, onde há amor no lar, onde há o respeito, onde há a fé, observa nesse texto, fala sobre o Monte Sião, fala sobre Jerusalém e fala sobre Israel. Essa família, ela vai refletir no monte, no bairro, na cidade, no país e no mundo. Monte Sião, Jerusalém, Israel, no bairro, na cidade, no país e no mundo. A sua família vai brilhar, a família vai refletir. Por isso que o texto lá de Gênesis diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque você não sabe, através da sua família, o que Deus há de fazer
em favor de outras famílias que, como a minha, estava em perigo. Como a minha estava em perigo. Lá em Quintino, na Rua da República, nós fazíamos o nosso culto no lar. E a vizinha ao lado tinha um esposo que era igual a mim ou pior. Ele não bebia, só era taxista, ele bebia, ele usava droga, ele fazia muita coisa errada. 3 filhos. E aquela esposa dele, Madalena, ela ouvia os nossos louvores quando nós fazíamos o culto no lar. E um dia ela cercou a Néia e disse: eu gostaria que você orasse por mim, lá de casa eu ouço vocês cantarem, eu gostaria que você orasse por mim. A Néia orou pelaquela família, Madalena e seus 3 filhos e o Wagner. Ela se converteu, foi para a igreja do Engenho Novo. O esposo se converteu, os filhos foram criados no Evangelho, e aquela família que, como a minha, estava em perigo, foi resgatada. Hoje são tudo oficiais da Marinha, os garotos. Madalena hoje está em Campo Grande, na Igreja Batista em Campo Grande. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Jerusalém, no Monte Sião e em Israel haverá paz, através da sua família, através de você. Famílias ainda estão em perigo. A igreja também está em perigo. Porque se as famílias estão em perigo, a igreja também está em perigo. Eu tenho 4 igrejas que estou orando. Igrejas volumosas, igreja que antes tinha 300, 500, 400 membros. Uma das igrejas, essa irmã conhece. Ela conhece. Igreja que tinha mais de 500 membros, hoje está com 15 membros. 15, de 500, 15. E os irmãos que estão sobrevivendo, estão trabalhando para trazer os irmãos que estão afastados para restaurar, revitalizar a igreja. Estou orando por 4, mais ou menos nessa situação. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se você tem uma família forte, você tem uma igreja forte. Se você tem uma família forte, você tem um estado forte, você tem um país forte, o seu país terá paz, o seu estado terá paz, o seu bairro terá paz. Mas isso tem que começar de você, em ti. Em ti. Você tem que estar aberto a isso. Você tem que estar aberto aos propósitos de Deus para te usar, para transformar as famílias, para fortalecer a sua família, para fortalecer a sua igreja. Assim era a família antes. Assim era a família antes. Eu lembro bem que as mães cuidavam bem dos filhos, cuidava da casa, ia buscar, junto com os filhos, o esposo no ponto do ônibus vindo do trabalho, vinham para casa, jantinha pronta, as crianças do banhozinho tomado, todo mundo jantando, todo mundo conversando. Uma outra questão que eu vou levantar aqui, depois eu vou passar para o pastor Eliezer, para quem ganhar, tá? Para quem ganhar esse brinde. Nesse texto,
tem algo que é essencial dentro de um lar, dentro de uma casa. É um objeto, é um utensílio do lar, está no texto. Se você disser o que é, você vai ganhar um brinde. A mesa, o brinde vai ser uma toalha rendada lá do Ceará, para forrar a mesa. Para forrar a mesa. Vai chegar lá na casa do pastor Eliezer, uma toalha rendada lá do Ceará, para forrar a mesa. Porque é ali na mesa que a família forma um conselho de família para tratar dos assuntos de família. É ali que a esposa vai saber com o marido como é que foi o dia, correu tudo bem? E ele vai dizer à esposa como é que foi o dia com as crianças, correu tudo bem? E vai estar de frente. Os seus filhos serão como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Ter os filhos ao redor da mesa hoje, fala a verdade. É difícil, né? É difícil. Por isso que a menina de 12 anos inalou desodorante e morreu. É por isso que os jovens, é por isso que os adolescentes, é por isso que muitas vezes os filhos estão perdidos dentro de casa. Porque, infelizmente, meus irmãos, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ainda que o mundo, e eu não sou contra o progresso, o avanço, a tecnologia, eu não sou contra a modernidade, não sou contra, não. É natural que isso aconteça, mas nós não podemos perder os valores bíblicos. Porque ainda que o mundo passe, a palavra não vai passar, ela não muda. O que Deus propôs para a família vai continuar. Só que o desejo de ganhar, o desejo de progredir, o desejo de conquistar coisas materiais, que tudo vai ficar aí. Muitas vezes a esposa sai para trabalhar, não quer mais ser dona de casa, nem mãe de família. Não querem mais responsabilidade com o lar. Antes as crianças, as meninas eram educadas e ensinadas a cuidar da família. Hoje não, são educadas a estudar e ganhar mais do que o marido, porque se ele não prestar... É verdade. É verdade. Vai fragilizando a família. Vai fragilizando. Porque quem educa os filhos, né, é a televisão, é a babá eletrônica, é o celular. Infelizmente. Minha netinha tem 1 ano e 8 meses. Eu estou falando, mas a espada está entrando em mim também. Ó, o dedinho ligeiro no celular, para lá e para cá. 1 ano e 8 meses. Meus irmãos, eu estou trazendo esta palavra, não é para ferir nem magoar ninguém, mas é para ilustrar, para mostrar como era a família antigamente. O que mudou? E por que mudou? E qual o interesse do inimigo em transformar e mudar o que Deus deixou perfeito, o que Deus deixou de melhor?
para enfraquecer a família, a sociedade, para enfraquecer, sobretudo, a igreja do Senhor. Como era a igreja? Como era a igreja? No tempo que Fazenda da Bica, alguns 32 anos atrás, era aquele lugar que eu ia com a minha família, não queria nem voltar para casa, e não voltava mesmo não. Só saía da igreja 10 horas da noite, quando acabava o culto da noite, porque depois do culto da manhã era rodízio, cada domingo numa casa. Quando não, a gente fazia aquele almoço, ficava lá para sair para o evangelismo, para sair, ficar para os ensaios do coral, né, pastor? E assim ia, o dia inteiro. E quando dava 10 horas, a hora de ir embora para casa, ainda levava alguém para ficar com a gente. Ainda levava alguém, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe uma coisa importante que eu quero encerrar para dizer a você? O inimigo sabe muito bem como era a família. O inimigo conhece muito bem quais são os planos de Deus para a família. E como era a família, como Deus criou a família. O inimigo sabe muito bem como era a igreja. No temor, na fé, na adoração a Deus. Ele sabe que era tudo bom, era tudo perfeito. Sabe como que nós vamos vencer essa situação? A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a partir de você hoje, nessa manhã, assumir essa missão que Deus deu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos que trazer de volta, trazer à existência aquilo que antes era bom. Aquilo que antes era perfeito e agora não é mais, mas nós precisamos trazer de volta. A começar de mim e a começar de você. Começar de mim e a começar de você. Sabe, meus irmãos, contra fatos não há argumento. Você está vendo aqui um homem, como já foi dito, à beira do abismo. A minha família estava à beira do abismo. O inimigo já estava até contente. Falou, essa já era. Essa família aí eu já venci. Porque quando o pastor foi me visitar e fazer esse culto, eu estava há 15 dias sem dormir. Bebida, droga, tudo que não presta. Briga, confusão, arma. Tudo que você pode imaginar de terrível. 15 dias sem dormir. Eu estava alucinado. Eu via todas as pessoas para mim eram como inimigos. A minha família sofria. Contra fatos no argumento. Se eu que estava na beira do abismo era só o inimigo dar um sopro, minha família ia por água abaixo. Mas Deus diz, não, essa família não. Eu digo para você, a sua família não. A sua família não. Seja qual for a situação, tem jeito. Tem jeito.
tem jeito. Eu tenho um irmão, depois que eu me converti ao Senhor, eu levei toda a minha família para Jesus. A minha mãe, ela era mãe de santo. Era mãe de santo. Depois que eu me converti, eu levei toda a minha família para Jesus. Faltou um irmão mais novo, que começou nas drogas com 12 anos. Hoje está com 58. Faltou ele. Mas desde que eu me converti, eu oro por ele todos os dias. Sabe o que aconteceu agora, pastor? Levi. Descobri que ele estava há 20 anos sumido, já estava dado como morto. Deus me mostrou ele lá no Paraná. Lá no Paraná. Eu fiz um empréstimo e fui lá buscar ele. Fiz um empréstimo de R$5.000, fui lá buscar ele. Comecei a falar da palavra para ele. Ajudá-lo na palavra. Eu sei que não é costume de muitos aqui, mas eu gosto. E nesse período eu subi um monte para orar. E cheguei lá naquele alto do monte. Uma pessoa que eu nunca vi. Eu não conhecia. E essa pessoa chegou perto de mim e disse assim: olha, eu não te conheço, eu nunca te vi, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você está orando por um irmão seu. Deus vai salvar ele. Deus vai salvar ele. Sabe por que Deus vai salvar ele? Porque ele tem ouvido as suas orações. Eu tenho áudio aí da companheira dele. Está lá em Varginha agora. Está indo na igreja, ela diz: olha, eu nunca imaginei ter um marido tão bom. Está indo na igreja. Está abençoado, largou droga, largou bebida, largou tudo. Só falta batizar.